Bora, nação, analisar aqui os comentaristas trazendo as informações da partida entre Internacional 2 e Flamengo 1. O Mengão saiu na frente do placar, jogou bem, teve uma evolução com o técnico Sampaoli, mas não conseguiu a vitória fora de casa. Nós vamos aqui analisar os comentaristas trazendo as informações. Eu gostaria que você chegasse deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá certo? Créditos, canal ESPN Brasil, sem mais delongas, vamos aqui para as notícias do Flamengo. Começa a tentar algumas mudanças dentro do time, o Internacional responde muito bem. O primeiro toque na bola é o primeiro gol do Maurício. Ele dá 3 toques na bola para fazer o gol, no mesmo lance, né? É um primeiro que ele briga, depois ele domina e chuta. Então foi no terceiro gol o toque, foi logo depois do gol do Gerson. Você traz o time de volta para o jogo. Então acho que foi um jogo assim muito competitivo, igual em boa parte, com o Flamengo um pouco superior no segundo tempo e até o final, o Flamengo com bola para ganhar. Um pouquinho antes do segundo gol... parecia até satisfeito com o empate àquela altura do jogo, o Flamengo, na hora do gol da coletiva que sim. Que na hora do gol da vitória, o Flamengo estava melhor. Era o Flamengo que estava com a bola, estava rondando a área. O Matheus França tinha metido uma na trave Matheus França, isso, o Matheus França cabeceou a bola na trave no escanteio. Se alguém fosse fazer um gol, quem fosse apostar ali depois dos 45, seria o Flamengo. Só que aí, nessa escapada, o Maurício acabou fazendo um golaço. E se o Mano teve um impacto muito grande nas mexidas, as do Sampaoli também impactaram muito no funcionamento do time. Não sei se positivamente, porque ele volta com pontas em determinado momento, tira o Pedro do jogo, que fez uma partida apagada. O Pedro até sai aparentemente aborrecido, né? Ele vai saindo devagarinho, depois vai para o banco, fica chateado. Claro, provavelmente com a atuação dele. E o Sampaoli bota o Marinho de um lado, o Cebolinha do outro, centraliza o Ribeiro, que depois sai e entra o Matheus França. E na frente o Gabigol. É nesse momento que o Flamengo assume um pouquinho mais o controle nos minutos finais. E o Inter passa até a se retrair para tentar defender o resultado. Mas você vê que como o Sampaoli, mesmo com pouco tempo, está conseguindo, pelos vários jogadores de qualidade que o Flamengo tem, variar sistemas, fazer algumas observações. Nem sempre dão certo, né? Mas eu acho que hoje, talvez a vitória do Inter nem tenha traduzido o que foi o jogo, nem tenha sintetizado o jogo. Acho que o Flamengo não jogou para perder a partida, não sei o que vocês pensam. Eu acho que o Flamengo... Acho que o jogo foi equilibrado, né? O Flamengo foi melhor no segundo tempo. Acho que poderia ter tido um resultado melhor. Eu acho que o empate talvez fosse mais justo pelo que foi o jogo. Agora, vocês acham, muito flamenguista reclamando da simulação, né? Do Jean Dias, né, que entrou no segundo tempo no time do Inter, ele que veio do Caxias, de que pudesse, o juiz deveria, os jogadores do Flamengo, inclusive na entrevista depois do jogo, disseram que foram reclamar com a arbitragem ao final do jogo, que talvez ele tivesse que paralisar o jogo ali naquele momento para dar a simulação do jogador do Internacional e uma falta em 2 lances a favor do Flamengo. Agora, difícil, né? Um lance ali que... Eu acho que não impactou em nada, ninguém parou por causa disso. Agora, que foi simulação, foi. Ele deveria tomar amarelo, sim, uma simulação ridícula ainda. Mas parar o lance ali, atrapalhar o que foi um gol, pararem assim, eu não seria nunca vi. Muito, muito estranho. Eu também não lembro de um lance de algum juiz ter feito algo, não só um gol, né? Algum lance perigoso para o time ter parado. Mas sobre o jogo, né? É o estilo de cada um jogar também, né? Então, se geralmente jogar o Flamengo do Sampaoli e o Inter do Mano Menezes, o jogo tende a ser parecido. Então, o golaço mais uma vez do Maurício e a simulação do Jean Dias. Porque o que eu tô falando porque isso de justiça, porque senão vai ficar parecendo sempre que o time que joga mais pra frente merece ganhar, né? Eu acho que o Inter, do jeito que se propôs a jogar, mereceu ganhar, mas... Claro, o Flamengo, eu concordo com a parte que o Flamengo não fez um jogo ruim. Isso. E pra mim foi equilibrado, sim. Eu digo só na questão, mas aí cada um pensa de um jeito. A questão da palavra de justiça. Pra mim foi justa a vitória. Toda vitória é justa, né? Dentro das regras, as vitórias são justas. Não concordo, não. Eu acho que você tem todo o direito de se defender. Escolhi me defender hoje. Sim. Mas se o adversário finaliza mais que você, finaliza de dentro da área, acerta a sua trave, seu goleiro é destaque, você se defendeu bem? Não, mas eu não falei que ninguém defendeu bem, eu só falei que... Você fez uma escolha, mas será que você conseguiu sustentar o resultado porque você afastou o adversário do seu gol? Ou porque... Sim, mas você acha que foi o caso onde o Flamengo deu na trave criou e não deu no gol? Um monte? Não, o Flamengo 30 segundos antes botou uma bola na trave. Sim, mas assim, inclusive... Mas uma bola na trave. O Maurício chegou quantas vezes pra fazer o gol? Uma e fez. Mas assim, temos então é isso, quem chuta mais merece ganhar, é isso que eu estou falando. Mas nem isso aconteceu, assim, porque em termos de finalizações foram 16-16. Sim, é isso que eu estou falando. Os dois times finalizaram tô trazendo de maneira um exemplo igual. de uma forma geral. O Flamengo tem mais finalizações certas, o dobro, salvo engano.
Sim, Mas, 8-5 para o Flamengo mas de e toda finalizações forma, assim, do gol. Eu não acho que o jogo tenha sido um jogo que o Internacional produziu a sua vitória. Eu acho que teve lances casuais, principalmente no final do jogo, que definiram o placar. Não estou tirando o mérito do Inter, não. É difícil jogar com o Flamengo. O Flamengo tem muita sobra técnica, muito jogador de qualidade. Uma vitória importante para o trabalho do Mano. A relação com a torcida também, ela fica mais íntima depois do jogo de hoje. Uma estreia em casa, era importante vencer. Mas eu acho que o lance foi fortuito. Assim, não dá para você dizer também, Sampaoli, esse tropeço do Flamengo atrapalha o início do Sampaoli. Não, isso também não. Meio fora Isso do também contexto. não. Acho até que o Flamengo evoluiu já. Nas mãos do Sampaoli. É um time mais organizado, claramente, um time mais estruturado. Acho que a grande notícia para o Flamengo nessa atuação de hoje é a volta do Gerson. Né? Um Gerson mais próximo do que era, um Gerson um pouco mais, uma função um pouco mais avançada, um pouco mais solto, se aproximando mais da área, onde ele é mais perigoso e não correndo atrás dos adversários, né? Exatamente. Que é exatamente quando ele tem mais dificuldade. E o Sampaoli conhecendo muito bem o Gerson, inclusive no tempo em que o dirigiu no Olympique de Marseille, o Gerson teve uma ótima passagem com ele, sempre jogando mais à frente. Hoje há uma perspectiva de que o Gerson tem uma sequência de bons jogos como foi no passado. Hoje dá um alento nesse aspecto para a torcida do Flamengo. Caindo muito pela esquerda, fez o golaço, né, que ele traz a bola desde lá de trás, teve o gol anulado do Gabigol, que foi ele que cria, teve uma bola no segundo tempo espetacular, né, passe estilo tacada de sinuca, que ele deixa o Gabigol na cara do gol, mas o que ele defende. E o Sampaoli falou disso na coletiva, né? Que a gente precisa desse cara perto da área. O que eu penso do Gerson, o Sampaoli falou, né? É ele produzindo perto da área, pela qualidade técnica dele, é isso que a gente já está vendo. É claro que também não é só culpa de técnico quando o Gerson joga mal, joga bem, né? O Gerson estava mal muito por culpa dele também, né? E aí, às vezes, a troca do técnico dá uma acordada no jogador, que foi muito cobrado, eu acho, justamente. O Gerson é um cara que, durante a carreira, quem acompanha ele desde a base, ele tem uma facilidade para se desligar, não do jogo, de às vezes achar que não precisa correr tanto, enfim, eu acho que ele é um cara que precisa ter alguém realmente ali sempre ligado para extrair o máximo dele, que eu acho que é espetacular, né? A contratação do Flamengo, falei desde o começo, quando ele chegou, foi maravilhosa, porque o Gerson é muito acima da média no futebol brasileiro. Então, tomara que o São Paulo consiga, né, fazer o Gerson jogar mais, mas, de novo, não é só questão tática, o Gerson também tem culpa nesse cartório aí, ele precisa dar mais para o time, que eu acho que é o que ele tem feito aí nesses últimos jogos. E antes de ouvir Mano Menezes e Jorge Sampaoli, queria falar também sobre o Internacional, porque cada vez mais, né, cada jogo do Inter que eu assisto, eu vejo como o Mano tem um bom elenco nas mãos, né? Porque as opções do banco de reservas hoje... Ele reconheceu isso hoje. Isso, as opções que ele colocou no segundo tempo hoje são ótimas opções. Hoje ele se deu ao luxo de deixar o Maurício no banco, que é um grande jogador, o Maurício, né? O Maurício ficou no banco de reservas, entrou no jogo, fez 2 gols. O Depena, que é um ótimo jogador, foi titular do Inter na ótima campanha do Inter do vice-campeonato do ano passado, hoje ficou no banco. Entrou depois no lugar do Johnny. Titular, que foi um cara que chegou agora no Exato. Então, assim, ele tem opções, tem jogadores para escalar o time de maneiras variadas. Hoje ele optou por 2 velocistas dos lados, né? Com o Wanderson e também com o Pedro Henrique, o alemão por dentro. Por dentro, o alemão até não fez um bom jogo hoje. Ele pode escalar o Pedro Henrique por dentro e o Maurício vindo de fora para dentro, do lado direito. E ele está apostando muito numa recuperação do Luiz Adriano, como foi o Alan Patrick no ano passado. Ele até citou isso na entrevista. Ele falou assim, o Alan Patrick também chegou e demorou um tempo até se adaptar. Eu acho que a gente pode esperar o mesmo do Luiz, que ele é trabalhador, ele tem treinado bem, ele está muito focado. Não dá para comparar jogador, Luiz Adriano e Alemão, com todo respeito ao Alemão, que foi importante para o Internacional arrancar no ano passado. O Luiz ele tem mais repertório. Tem até uma observação, estava vendo o jogo hoje pela manhã, acho que o Pedrinho que trouxe isso na transmissão, como a movimentação do Luiz Adriano abre espaço para que o Wanderson entre centralmente ali, receba a bola para servir o Maurício para o primeiro gol. Então, acho que o Mano está satisfeito, assim, um pouco mais satisfeito com o elenco. Só que as mudanças que ele fez foram mudanças também para responder algumas demandas do time. O Depena tinha caído de nível, o estadual do Internacional é abaixo do que o Inter esperava, o time é eliminado na semifinal, o time perde o clássico Grenal. Então, o Mano precisava dar algumas respostas ao que foi o início. Ele precisava botar o Pedro Henrique para jogar, ele tinha que tirar o Depena para botar um pouco mais de marcação por dentro, ele achou isso no Campanharo, chegou a testar baralhas jogando com o Johnny, não funcionou tão bem. E ele vem de uma estreia boa também, que acho que respaldou algumas das decisões dele. Ele jogou bem lá no Castelão, empatou com Fortaleza, não é fácil. Mas eu acho que
é mais uma daquelas histórias que a gente está dizendo. Eu prefiro um time que cresça no início do Brasileiro do que um time que comece atropelando o estadual e quando o desafio sobe, as respostas vão minguando. O Internacional parece estar começando o campeonato de uma forma mais positiva em relação ao trabalho do que terminou o estadual meses atrás. É uma enorme vitória hoje, né? Por isso que eu brinquei com vocês sobre a questão da palavra, que cada um usa do Justiça. Para mim, o Inter fez um grande jogo contra um grande time. Isso a gente concorda. Que já melhorou. Não, eu sei, é isso. Por isso que eu não falo de... Mas aí... De novo, né? Eu não gosto de usar a palavra justo, a não ser que tenha um erro do juiz. Se o seu goleiro pegou 5 bolas, é porque você tem um goleiraço que defende pra caramba. Então é bom ter um grande goleiro. Mas enfim, foi uma baita de uma vitória, né? Então por isso que, da minha concepção, foi justíssima a vitória do Inter, porque jogou muito bem, se defendeu bem e tinha um banco, como você está falando, para sair o Maurício e meter um golaço ali no final. E vale lembrar também que o Maurício teve problema de lesão, né? Recentemente. Não ficou à disposição em alguns jogos, hoje ficou como opção no banco de reservas, mas vai ser muitíssimo útil para o Internacional ao longo de toda essa campanha. E tenho a impressão de que o Inter é um time que tem muita margem para melhora, né? Porque tem jogadores talentosos, tem um bom elenco e bom treinador. Então acho que o Inter pode e vai evoluir bastante ainda ao longo do Campeonato Brasileiro para brigar ali pelas primeiras posições. Está em busca desse time titular, né? Só sobre o Luiz Adriano que você falou, né? E o Mano falou, claro, até para justificar porque tirou o cara, ele não foi titular. O Luiz Adriano tem 36 anos, né? É uma diferença grande para o Alan Patrick, chegou com 30 para 31, já vindo jogando bem. O Luiz Adriano, quando a última passagem dele no Brasil, no Palmeiras, era reserva, já não estava jogando bem no futebol brasileiro, aí foi jogar na Turquia, aí agora voltou. É um cara que já está, infelizmente, por questões físicas, na descendente da carreira. Não sei se ele ainda tem a bola para entregar o que o Mano quer. O Mano está apostando. E, assim, só para a gente não ser injusto, a gente falou muito aqui no primeiro bloco sobre o Corinthians, o fato dele ter perdido, a pressão que aumenta para a Copa do Brasil. O Flamengo tem uma tarefa semelhante na Copa do Brasil. Semelhante não, a mesma. Só não é a mesma porque os times são diferentes, adversários. Mas eu não vejo a derrota de hoje com um peso tão grande no jogo de quarta. E eu acho que a produção foi melhor. É isso que eu ia falar. E o time... O Flamengo já nesses 2 jogos do São Paulo já se mostrou mais organizado do que o Corinthians, que continua ainda uma bagunça. Então, tenho na minha cabeça que a tarefa do Flamengo seja um pouco menos difícil do que a tarefa do Corinthians pela produção e pelos jogadores que tem cada um dos 2 times, né? O poder de decisão do Flamengo é muito maior que o poder de decisão do Corinthians, né? São jogadores mais decisivos. Então, tenho a impressão de que o Flamengo terá uma vida menos difícil, não que seja fácil, mas menos difícil do que a do Corinthians contra o Remo. Eu penso que o time teve melhoras durante o jogo. Tuvo muita possibilidade de fazer mais de um gol, pero futebol é contundencia en las áreas, y ahí el time perdió un partido donde en el desarrollo fue mejor, pero en las áreas no. Yo pienso que con tanto dominio el time tendría que haber concretado más. Faltó eficacia en el último toque en el área. Es verdad de que si uno piensa Pedro Nou Campo, la sustitución tuvo una relación directamente con que el equipo necesitaba más volumen. En el cambio de Pedro el equipo estaba neutro, jugando. Entonces, yo cuando veo que el time está neutro, tomo decisiones. Era un centro delantero u otro, y tomé la decisión de que juegue, en este caso, Gabigol. Ele está falando sobre essa substituição porque tinha bastante torcedor criticando a troca, né? Quando ele tira o Pedro naquele momento e coloca o Marinho, muita gente estava achando que ele devia ter sacado o Gabigol. O fato é que o Pedro é ótimo, está fazendo uma temporada mais uma espetacular, mas não estava jogando bem naquele momento, né? E acho que ele preferiu um jogador com mais mobilidade, no caso o Gabigol, que também é um matador, e na troca pelo Pedro. Agora, achei as 2 entrevistas bem ponderadas e bem dentro do que realmente aconteceu pela manhã lá no Beira-Rio, né, Henrique? O Mano reconhecendo que poderia ter perdido o jogo no final. Enfim, foi jogo de detalhe. E eu concordei com a mexida de certa forma, mas depois, conversando na redação, o Conrado trouxe um argumento, vou deixar você falar, porque de fato, assim... Pode falar. Não, de fato,
me fez pensar diferente. Eu achava o Gabigol mais ligado no jogo que o Pedro à altura da mexida, mas como o Sampaoli estava partindo para jogar com pontas, ele botou não só o Marinho no lugar do Pedro, mas também botou o Cebolinha no lugar do Vidal, então ele preparou o time para ter Thiago Maia e Gerson por dentro, mais o Ribeiro, que depois sairia para entrar o Matheus França como um meio atacante, 2 pontas e um centroavante. Se ele ia produzir pelo lado, talvez melhorasse o cenário para o Pedro ficar em campo. Então, foi a ponderação que o Conrado fez e eu concordei com ele. A gente conversando na redação, eu pensei, poxa, me parecia tão clara ali a permanência do Gabigol. E eu acho que o Pedro saiu até mais chateado por não ter conseguido satisfazer o jogo, assim. Não ter conseguido fazer funcionar à frente. Não sei, aí só perguntando, né? Eu achei que ele ficou chateado de sair, porque ele já foi preterido, né, antes, e aí isso mostra, porque, claro, de novo, né, o cara vai para a coletiva, ele não vai falar exatamente tudo que ele pensa. O Sampaoli, na cabeça dele, ele prefere o Gabigol do que o Pedro, nesse começo. De repente o Pedro pode ganhar. Mas usou os dois nos 2 jogos, né? Sim, os dois começaram como titulares. Assim, mas ele pode, entendeu? Mesmo assim, mudar a ideia dele. Mas e aí na coletiva ele vai dar alguma explicação que ele não vai falar, não, eu acho o Gabigol melhor do que o Pedro. Ele jamais vai falar isso. Mas claro, essa mudança, Marinho de um lado, depois a Marinho do outro, podia melhorar o Pedro. Eu acho, aí já é a minha opinião. Se fosse eu para fazer a escolha, eu ia pegar toda essa temporada, os últimos jogos, que o Pedro tem sido espetacular, mesmo quando o Flamengo estava muito mal. Não é só o Pedro estar bem no ano, ele foi bem quando o Flamengo estava muito mal. Então, a expectativa é quando o time estiver bem que ele faça mais gols ainda, mas o Gabigol tem uma baita história no Flamengo e é um grande jogador, foi uma opção do Sampaoli. Ali. Agora, um cara que teve uma chance hoje e não deu uma resposta bacana foi o Ribeiro. O Ribeiro não conseguiu fazer um grande jogo, ele não jogou numa posição muito confortável, pelo menos a minha visão, ele foi um engante, jogou mais central. Não me lembro do Ribeiro ter conseguido desempenhar jogando central, às vezes recebendo de costas para uma marcação. Ele sempre preferiu partir de uma posição lateral para armar por dentro. E ele é genial para fazer isso, principalmente da direita para dentro. Acho que não foi a melhor atuação dele, era um momento importante. Um jogo que você vai de saída contra um adversário grande. Se você consegue dar um bom recado, você ganha espaço. E ele é dos jogadores de mais peso do Flamengo que, mais uma vez, está mais ameaçado de perder um lugar no time. Eu sei que o Conrado é defensor, também adoro o jogador. Eu sou muito Eu acho que não é nada definitivo. Assim, é um cara que pode ir no treino recuperar o espaço dele e fazer um bom jogo. E o Sampaoli, ele costuma mexer muito nas formações, né, ao longo dos jogos, de um jogo para outro. É muito difícil de você descobrir a escalação que ele vai colocar a cada jogo. Então tá aí, nação, essas foram aí as informações do Flamengo. Vamos ver qual vai ser o time que agora o Jorge Sampaoli vai escalar contra o Maringá. O Flamengo precisa de 2 gols para poder levar a decisão pelo menos para os pênaltis. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.